Eu quero convidar os irmãos a meditarmos na palavra de Deus em 1 Coríntios 15, versos 51 a 58. Eu quero falar sobre um tema, a gente de forma recorrente vai trazer esse tema, porque esse tema é um tema que ele precisa estar sendo meditado, ele precisa criar raízes no nosso coração, porque é por causa dele que nós buscamos viver de forma mais dinâmica e mais comprometida a vida cristã. É o tema ressurreição. E eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre o tema Eu aguardo a ressurreição. Você aguarda a ressurreição? Essa é uma esperança que está no seu coração? Sim? Ou estamos na dúvida? Então, se você tem essa esperança no seu coração, repita comigo: eu aguardo a ressurreição. Amém? Então vamos ler 1 Coríntios 15, versos 51 a 58. O texto nos diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, todos dormiremos. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor põe em nossos corações essa firme esperança, a esperança da ressurreição dos mortos. E essa esperança está em nós, porque o teu Filho que veio a nós revelando o teu amor e a tua salvação, que morreu na cruz no nosso lugar, ele ressuscitou ao terceiro dia. E a tua palavra nos garante que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós. E se esse Espírito ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos mortais. Essa é a esperança que é em nós, e nós te louvamos por isso. Rogamos ao Senhor, então, agora que, recebendo o nosso culto, e o desejo nosso é que aquilo que trazemos ao Senhor nessa manhã esteja agradando e alegrando o teu coração. Mas enquanto fazemos isso e meditamos na tua palavra, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, e que esta verdade, essa esperança da ressurreição, ela esteja cada vez mais viva em nós, e que a meditação dessa manhã contribua para isso. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, declaramos que cremos na ressurreição, mas precisamos falar a respeito disso, precisamos olhar para dentro de nós. Então, você crê mesmo na ressurreição? Crê que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo? Você crê realmente nisso? Você crê que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados? Você crê que se você morrer antes de Jesus voltar, porque há uma possibilidade disso não acontecer, né? Jesus pode voltar amanhã, e aí nós não morreremos, seremos transformados. Mas você crê que se você morrer antes de Jesus voltar, Ele ressuscitará você quando Ele voltar? Você tem essa esperança, essa expectativa? Pensa nisso, medita nisso.
Então, a expectativa nossa é de que as respostas para cada uma dessas perguntas seja um firme e convicto sim. Sim, eu creio na ressurreição, eu espero por isso. Então, diante dessa resposta firme, uma última pergunta. Você acredita, e eu gosto muito dessa pergunta, você acredita que aquilo que você diz que acredita é mesmo verdade? Você diz que acredita, mas você acredita que aquilo que você diz que acredita é mesmo verdade? Não é apenas um discurso religioso? Porque se você acredita mesmo na ressurreição e em tudo o que a ressurreição trará consigo, e se acredita que fará parte da ressurreição e tomará posse de todas as promessas que a Bíblia descreve, que seguirão a ressurreição, tudo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer a partir da ressurreição, então você não se apegará a nada neste mundo. Porque você sabe que tudo que está aqui é passageiro. O que é permanente é o que está por vir, é o que está na eternidade. Então você não se apegará a nada. Aquilo que vier às suas mãos, você usará para promover o reino de Deus e a glória de Deus e a salvação de outras pessoas, porque você sabe, afinal você crê na ressurreição, você sabe que o que está aqui passa. O que é importante é o que está por vir. Então você não se apega a nada do mundo. E você trabalhará incansavelmente para tornar conhecido o reino de Deus e possibilitar que o maior número possível de pessoas tomem posse dessa verdade, desse direito à ressurreição através da fé em Jesus Cristo. Você ficará incomodado de saber que o seu vizinho ainda não conhece Jesus, que o seu familiar não conhece Jesus, que o seu colega de trabalho não conhece Jesus, e você vai trabalhar incansavelmente para que essas pessoas tenham conhecimento. Você não vai pensar, por exemplo, não, eu não vou falar com ele porque ele tem uma outra religião, e se eu falar com ele, ele pode ficar chateado comigo, e aí a gente tem uma amizade tão boa, porque isso não é amizade, isso é egoísmo. A amizade dele faz tanto bem para mim, que eu não quero comprometer esse bem que eu recebo, compartilhando com ele a verdade que pode salvá-lo. Eu prefiro que ele, ao morrer, vá para o inferno, mas enquanto estiver vivo, me faça bem. É isso que a gente faz quando a gente diz que não vai falar do evangelho para o outro, para que não corra o risco de perder a amizade do outro. Não é verdade isso? Às vezes a gente não pensa naquilo que a gente está fazendo, mas no fundo é essa a verdade. Eu preciso, se eu creio realmente na ressurreição, eu preciso trabalhar para levar ao outro a oportunidade de salvação. Se não estamos vivendo assim, ou não acreditamos na verdade, ou não meditamos o suficiente nela, ou no significado dela e nas implicações dela. Se eu creio na ressurreição através da fé em Jesus Cristo, eu também creio que quem não crê em Jesus Cristo não vai para o céu, não vai desfrutar de tudo aquilo que tem como benefício a partir da ressurreição, da volta de Cristo. O capítulo 15 de 1 Coríntios, ele foi escrito exatamente porque havia um grupo de pessoas na igreja de Corinto que estava divulgando entre os irmãos e fazendo a cabeça de alguns irmãos para que não crescem na ressurreição. Como se a única ressurreição que tivesse acontecido já tivesse acontecido, e quem morre daqui para frente não vai para o céu, quem já morreu não vai para o céu. Era essa a heresia que estava sendo divulgada entre aqueles crentes. E aí Paulo escreve 1 Coríntios para tratar isso. Um capítulo inteiro, 58 versículos, que Paulo usa, inspirado pelo Espírito Santo, para tratar sobre esse assunto. Nenhum outro assunto o apóstolo Paulo usou tantos versículos para poder tratar. Então eu quero
pensar um pouco com os irmãos sobre esse tema. A ressurreição aconteceu mesmo? Existem alguns argumentos factuais, eu quero compartilhar 2 com os irmãos. O primeiro argumento factual favorável à ressurreição é o testemunho oral. Ou seja, aquilo que poderiam ouvir de quem testemunhou a ressurreição. Então, quando Paulo escreve a respeito da ressurreição, ainda havia um número muito grande de pessoas que tinham convivido com Jesus antes de Jesus ser crucificado e que se encontraram com Jesus depois de Jesus ter ressuscitado. 1 Coríntios 15, versos 5 a 6, ele diz assim, olha, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então, daqueles mais de 500, alguns já tinham morrido, mas muitos deles ainda estavam vivos. 1 Coríntios, portanto, não foi um livro escrito e publicado para ser submetido a uma crítica literária ou vendido em livrarias, não. Ele foi uma carta escrita a uma igreja para corrigir os erros que estavam sendo cometidos ali. Há pouco mais de 20 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado, quando Paulo escreve essa carta. Pelo menos umas 300 pessoas que testemunharam a ressurreição de Cristo estavam vivas. Então Paulo está dizendo, olha, não precisa fazer muito esforço, é só procurar essas pessoas, e elas vão contar aquilo que elas viram. E aí eu fiquei imaginando como é que a gente faz para poder ilustrar isso, né? E aí eu me lembrei, pelo menos de fragmentos, né? A memória não ajuda muito, eu não tinha nada anotado, mas a irmã Denita aqui, ela vai poder nos ajudar. Está vendo só? Irmãos, seria o mesmo que alguém chegar hoje aqui na igreja e dizer assim, ué, como é que essa igreja surgiu? E aí a gente diz assim, olha, essa igreja surgiu porque um grupo de irmãos veio aqui para Juiz de Fora, e aí foram para uma não é nem pousada, né? Uma pensão, e aí começaram a evangelizar a dona daquela pensão, a família, e aquelas pessoas se converteram, e esse grupo então se comprometeu, não, vamos organizar uma igreja aqui. Eles foram trabalhando e evangelizando, e o grupo foi crescendo, e então compraram uma casa aqui, demoliram a casa e construíram esse templo, e depois compraram outro terreno, outra casa, demoliram, e agora vão construir anexos desse templo, para poder promover o reino de Deus. Aí a pessoa diz, você está de brincadeira. Um grupo de pessoas chega, se hospeda numa pensão, e aí a partir daquele trabalho surge uma igreja como essa? Eu não acredito. E aí, o que eu diria? Eu diria, vem cá, vamos ali porque eu vou te mostrar uma pessoa que participou dessa história. E eu chamaria a irmã Deni. E ela ia contar. Por quê? Porque ela é testemunha ocular. Ela faz parte dessa história. Poderíamos chamar mais alguém? Poderíamos chamar a família do pastor Walter. Pastor Walter fez parte dessa história logo no início dela. Então, eles também testemunhariam. Mas eu tenho certeza que a irmã Deni poderia relacionar ali alguns nomes de pessoas que não fazem parte dessa igreja, mas que acompanharam esse processo, que talvez até ajudaram. Mas também pode nos dar nomes de pessoas que foram membros dessa igreja, que hoje estão em alguma outra igreja, mas que fizeram parte dessa história. E essas pessoas contariam com mais detalhes do que eu posso contar aquilo que aconteceu há pouco mais de 30 anos atrás, quando essa história aconteceu. A igreja vai completar agora, no final do ano, 29 anos. Era disso que Paulo estava falando. Ele estava dizendo, eu não estou contando uma história, um conto da carochinha. Eu não estou contando sobre alguma coisa, uma visão que eu tive, que eu entrei numa caverna e um anjo me apareceu e me contou uma história. Não, eu estou falando para vocês daquilo que nós temos dezenas, centenas de testemunhas que podem comprovar. Isso deveria ser suficiente para convencer não só os coríntios,
mas convencer a nós também. A ressurreição é um fato. Agora, há um segundo argumento factual. O argumento é a própria vida de Paulo. O apóstolo abriu mão da fama, do dinheiro e do poder na prática do judaísmo para enfrentar perseguição, humilhação, açoites e prisões. Passar fome e frio. Tudo isso por causa da esperança da ressurreição. 1 Coríntios 15, versos 30 a 32, o texto diz: também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganharei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se os mortos não ressuscitam, então não vale a pena continuar lutando, não vale a pena sofrer, mas mesmo assim eu continuo lutando e sofrendo, porque eu creio que os mortos ressuscitam. Todos os fundadores de religiões históricas tiraram proveito da religião que fundaram. Você não vai encontrar nenhum mártir das religiões que foram fundadas. De uma forma ou de outra, todos os fundadores de religiões tiraram algum proveito, tiveram alguma vantagem da religião que fundaram. Mas o apóstolo, junto com os demais apóstolos, sofreram e morreram pela esperança da ressurreição. No texto acima, Paulo diz que não foi e não é por homens ou por filosofias humanas que enfrentou e enfrenta todas as adversidades. E essa foi a postura de todos os apóstolos. Eles não fizeram para ter alguma vantagem. Na verdade, pregando a esperança da ressurreição, eles, do ponto de vista humano, só tiveram prejuízos. O lucro estava em estar fazendo a vontade de Deus. Uma pessoa sob tortura é capaz de mentir para viver. Ok? Mas nunca seria capaz de sustentar uma mentira para morrer. Se fosse mentira, os apóstolos teriam desmentido. Todos eles tiveram oportunidade, antes de morrer, de negar a Jesus, mas não o fizeram. E por que tinham tanta convicção? Porque se encontraram com o Cristo ressurreto. A ressurreição, portanto, ela muda a nossa maneira de enxergar a caminhada cristã. Não é apenas uma religião, não é apenas uma filosofia de vida, é o comprometimento com o Deus vivo. Há outras considerações e argumentações a respeito da ressurreição, mas essas são suficientes. Esses dois argumentos já são suficientes para nos fazer crer e aguardar a ressurreição, pois a esperança da ressurreição, ela é o combustível que move a igreja. Paulo encerra essa palavra, portanto, dizendo: portanto, diante da realidade da ressurreição, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, eu quero fazer 3 afirmações com os irmãos. Primeiro, eu aguardo a ressurreição e por isso me mantenho firme. Isso diz respeito à convicção. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Isso é convicção. Essa firmeza é a firmeza de propósito. O Deus que ressuscitou Jesus também me ressuscitará. Romanos 8, verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, vocês que creram em Jesus, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. É essa a esperança cristã. O Deus, o Pai que ressuscitou a Jesus e que é meu Senhor e meu Salvador, deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra.
Jesus disse isso antes de subir ao céu. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. O Deus que ressuscitou Jesus quebrou as barreiras que haviam entre nós e Ele. Não há mais barreira que nos separa de Deus. Ele adotou-nos como filhos e nos incumbiu da responsabilidade de, como filhos, dar continuidade à obra salvadora do seu Filho Jesus Cristo, anunciando as boas novas. O Deus que nos alcançou, que nos trouxe para perto dele, nos concedeu ou nos confiou uma responsabilidade. 2 Coríntios 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É através de mim, do meu testemunho, de você, do seu testemunho, que Deus quer que essa mensagem de salvação chegue aos outros e a esperança da ressurreição chegue aos outros. Eu me mantenho firme porque a minha caminhada cristã não depende, por exemplo, das lives ou dos likes, das curtidas, dos compartilhamentos nas redes sociais. Não depende do grupo de louvor, do sorriso dos irmãos, da aprovação de homens e mulheres, famosos ou anônimos. A minha caminhada cristã não depende de nada disso. Eu me mantenho firme porque eu sei em quem depositei a minha confiança. Aquele que criou, dirige e sustenta todo o universo. O Pai do meu Senhor Jesus Cristo, e eu tenho a certeza de que Ele me conduz. Nada pode ser mais importante do que cumprir a vontade desse que me criou, me salvou e me transformou. Então, sim, eu aguardo a ressurreição e por isso eu me mantenho firme. Mas, segundo o texto de Paulo, também aguardo a ressurreição e por isso me mantenho constante, não apenas firme, mas também constante. E quando eu falo sobre constância, eu falo sobre disponibilidade. Então não é apenas firme de convicção, é disposto ao reino de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. A constância diz respeito ao comprometimento com uma missão, e não apenas com um evento. Coloquei no Frutifique ontem, coloquei as fotos lá dos nossos grupos pequenos, e eu disse, o pequeno grupo não é uma programação, não é um lugar para eu visitar eventualmente. O pequeno grupo é essa comunhão dos irmãos que tem compromisso de cuidar uns dos outros, de fortalecer uns aos outros. Então não somos chamados para um evento, somos chamados para uma missão. Nem todos somos chamados para servir em tempo integral. Então nós temos alguns dentro da igreja que serão chamados para deixar profissão, para deixar às vezes a sua cultura, o seu país e servir num outro país. Nem todos serão chamados para esse compromisso de tempo integral. Mas todos somos chamados para cumprir uma missão, que consiste em guardar o propósito de Deus nos seus corações e de ganhar almas, integrar essas almas à igreja, conduzi-las ao batismo, ensiná-las e enviá-las para que ganhem outras almas. Essa responsabilidade não é do pastor, essa responsabilidade é de cada crente em Jesus Cristo. Se só o pastor tiver a responsabilidade de ganhar almas, de integrá-las, de ensiná-las, de batizá-las, de treiná-las para enviá-las, a igreja não cumpre a sua missão nunca. Para que a gente possa cumprir a nossa missão, cada crente precisa entender que essa missão é sua. Precisamos fazer isso juntos. Ser constante é fazer isso continuamente. É ter isso como prioridade, é estar disponível, é deixar claro que a igreja de Cristo pode contar com você. Não é dizer assim, não, olha, na hora que precisar, entre em contato comigo.
Se eu estiver disponível, eu ajudo. Irmãos, olha, a tal do voluntário, essa palavra voluntário, ela parece bonita, mas ela é terrível. A igreja que conta com voluntários, ela não consegue fazer as coisas, porque o voluntário nunca está disponível quando a gente precisa. Então, nós não precisamos de voluntários, precisamos de servos, de pessoas comprometidas com o reino de Deus. Não seja voluntário, seja servo, comprometa-se com o reino. Ser constante é estar comprometido com a missão, mesmo quando eu estou estudando, trabalhando, cuidando do cônjuge, dos filhos, tratando de enfermidade. Eu estou vivendo, e a vida implica nessas coisas. Em algum momento da nossa vida, nós vamos estar dando atenção para o trabalho, para o estudo, para uma enfermidade, para um filho. Mas enquanto eu faço isso, eu preciso continuar comprometido com a missão. Porque a vida é mais do que tudo isso. Eu preciso me lembrar que esta vida cristã que eu estou vivendo, ela é como que um ensaio para aquilo que eu vou viver na eternidade. A vida para valer é a que será vivida depois da ressurreição. E precisamos trabalhar para que cada vez mais pessoas creiam em Jesus e sejam alcançadas por esse poder da ressurreição. Eu me lembro do pastor Martinho, saudoso pastor Martinho, faleceu com 95 anos de idade, acredito que os últimos 3 ou 4 anos da vida dele, ele foi minha ovelha, e eu visitava o pastor Martinho, nós fazíamos cultos regulares na garagem da casa que ele alugou, e pelo menos uma vez por mês celebrávamos a ceia com ele, porque ele não podia sair de casa por causa da enfermidade. Mas o pastor Martinho não perdia uma oportunidade. Se ele fosse levado ao médico para consulta, ele falava de Jesus para o médico. Se alguém fosse cuidar dele em casa, às vezes uma enfermeira em casa cuidar dele, ele falava de Jesus para aquela pessoa. Se chegasse uma visita em casa, ele não perdia oportunidade. Sempre com um sorriso assim que abraçava a gente. Às vezes eu ia lá visitá-lo e ele dizia assim: ah, pastor, eu não sei por que Deus não me chamou ainda, né? Por quê? Porque ele já não conseguia sair de casa. Mas eu dizia: eu sei por quê, porque continua testemunhando, continua mostrando em cada oportunidade que Jesus Cristo era a única esperança. A enfermidade dele, a limitação dele, a idade dele não o impedia de cumprir aquilo que Deus confiou nas mãos dele. Então, é tempo de testemunhar, é tempo de ser constante, não é para deixar para amanhã, não é para dizer: ah não, o outro vai fazer agora eu não posso porque eu estou fazendo isso. Não, enquanto nós conduzimos a nossa vida, portanto, indo, vivendo, caminhando, convivendo com as pessoas, trabalhando, indo, façam discípulos de todas as nações. Esse é o desafio. Por fim, eu aguardo a ressurreição, e por isso o meu trabalho é abundante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes. E quando eu falo sobre abundância, eu falo sobre intencionalidade e sobre excelência para alcançar a todos. Eu preciso ter intencionalidade. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos que, assim, o incômodo no meu coração, ele está crescendo. Porque eu nunca tinha morado num condomínio, num prédio como esse que eu estou morando agora. E eu achei que eu ia mudar para lá e que facilmente eu ia conseguir fazer contato com os vizinhos e tal, ia montar logo um pequeno grupo lá em casa, e tem sido uma dificuldade, porque a gente não vê o povo. Há uma semana atrás, eu encontrei 2 pessoas no elevador, que eu estou morando lá desde fevereiro. Eu nunca tinha visto aquelas pessoas ali. Aí eu pergunto: você está morando aqui há pouco tempo? Não, tem 1 ano. Então, é difícil. E aí eu estou orando a Deus, sistematicamente, pedindo ao Senhor uma estratégia para conseguir alcançar aquelas pessoas. Por quê? Porque eu não posso descansar. E se eu deixar para a coisa acontecer, não, o que acontece naturalmente é ruim. Para acontecer algo bom, você tem que fazer um esforço. Então, eu tenho orado por isso. Então, abundância tem a ver com intencionalidade, com excelência.
A abundância dá a ideia daquilo que transborda e que é mais do que suficiente. Esta palavra vem na contramão daquele sentimento que diz assim: olha, eu já dei a minha contribuição, agora vou deixar que os outros façam. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso na igreja? Não, eu trabalhei, pastor, eu trabalhei nesse ministério, já trabalhei aqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, não, agora eu vou descansar, né? Deixa eu dar lugar para o outro, para que alguém faça. Quando eu penso num cargo, isso pode até se justificar. Quando eu penso no serviço ao ministério, não, meus irmãos, não vou me aposentar, não vou descansar, a terra não é o lugar de descanso, o lugar de descanso é no céu. Então, quer descansar? Tem certeza que quer descansar? Deus pode providenciar isso, né? Aquela história do diácono que chega para o pastor e diz assim: pastor, já servi muito tempo, pastor, então agora eu quero deixar o ministério diaconal, quero descansar, né, pastor, agora eu quero descanso, sombra e água fresca. Aí na semana seguinte morreu. Aí a sepultura dele ficava debaixo de uma árvore frondosa, tinha sombra, ainda tinha uma nascente perto. Falou: Deus atendeu prontamente, eu não quero descansar agora, irmãos. Se Deus me chamar, eu vou feliz, mas se Ele me deixar aqui, eu quero servir ao reino dEle. Não é tempo de descansar, é tempo de servir. Continua sendo verdadeira a palavra de Jesus, quando Ele diz lá em Lucas 10, verso 2, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Tem muita gente para ser alcançada. Não dá para eu cruzar os braços. Há sempre muitas pessoas para evangelizar, doentes para visitar, abatidos para fortalecer, novos crentes para discipular, idosos para dar amor e atenção, líderes para serem capacitados. Essa semana nós tivemos o prazer, eu e o irmão Augusto, fomos lá na casa do pastor Eli. Fomos lá realizar um culto com eles e celebrarmos a ceia com eles. Por quê? Porque ele tem dificuldade de vir no domingo à noite, a gente não realiza a ceia no domingo de manhã. Ele já estava há alguns meses, e ele disse: pastor, a gente acompanha na transmissão a ceia, mas aí na hora que chega o culto, mas na hora que chega a hora da ceia, ele ainda falou comigo: eu até saio, porque eu vou ver os irmãos ali, e eu não estou aqui com os elementos para poder participar. Fomos lá e celebramos a ceia com ele. Tem sempre alguém precisando de atenção, precisando de cuidado. Como assim eu vou descansar? Eu preciso servir com aquilo que Deus tem me dado. Sabemos que a ressurreição é verdadeira, sabemos que o nosso Senhor virá nos buscar. Então, não enterre o seu talento, não faça a obra relaxadamente, dê o seu melhor. Quando alguém na igreja cruza o braço, a igreja deixa de fazer algo que poderia estar fazendo. Pessoas deixam de ser abençoadas. Então, se você está com o braço cruzado, descruze o braço, estenda as mãos, diga: Senhor, eis-me aqui com as mãos estendidas, usa a minha vida. Deus quer usar você, quer alegrar o seu coração. Então, aguarde com expectativa o dia da ressurreição, quando o Senhor, olhando tudo o que você fez, toda a sua dedicação, lhe disser assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seu trabalho não será em vão. Se você está fazendo para Deus, para a glória de Deus, expressando gratidão a Deus, cooperando para a obra que Deus confiou à igreja, tudo o que você está fazendo está sendo somado no seu tesouro no céu, para o dia em que você chegar lá e tomar posse dele. Porque Cristo ressuscitou, e aqueles que creram também ressuscitarão. Que essa esperança esteja viva nos nossos corações, e por ela
possamos então dar o nosso melhor para a obra do nosso Deus. Amém?